Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, bem-vindas, para que possamos dar continuidade aí ao estudo relacionado à mediunidade. Na semana passada, eu até já havia falado com vocês que iríamos abordar um assunto que não consta com maiores detalhes no Livro dos Médiuns, mas que é de fundamental importância a fim de que possamos entender a questão da mediunidade de efeitos físicos. Essa sim, a mediunidade de efeitos físicos, o tema, o assunto, existe em grande quantidade em vários capítulos dessa obra que nós estamos estudando. Só que, em virtude do trabalho de Kardec ter sido um trabalho amplo e em curto espaço de tempo, ele não pôde se aprofundar muito em diversos assuntos. Outros indivíduos vieram, posteriores a Kardec, a fim de nos elucidar a respeito desse assunto aqui, que é o chamado ectoplasma. Essa palavra, aliás, nem existe na codificação. Se nós formos buscar o termo ectoplasma no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, essa palavra não existe lá. Kardec considera ectoplasma ali sob outros termos, como sendo fluido perispirítico expansível, ou parte expansível do perispírito. Quando ele fala nesses termos, ele está falando do ectoplasma. Conforme eu disse, outros estudiosos vieram, posteriores a ele, dar continuidade a esses estudos. E foi mais ou menos depois de alguns poucos anos depois da desencarnação de Kardec, que as grandes materializações de espíritos começaram a se suceder. E durando mais ou menos aí uns 40, 50 anos, que é considerada a época áurea das materializações de espíritos. Aqui, conforme a gente está vendo, ectoplasma, nós temos aqui a médium Eva Carrier, e se vocês puderem notar aqui, nós observamos já o início da formação de um rosto, de um espírito materializado. Aqui nós observamos o ectoplasma envolvendo, e dá até para a gente perceber os dois olhos aqui, o nariz e as sobrancelhas. Vamos falar muito a respeito dessa médium, foi uma das médiums mais importantes nesse período áureo, que forneceu aí muito ectoplasma, que justificou a conversão de inúmeros indivíduos que estudaram a fundo a questão da mediunidade de efeitos físicos. Então vamos lá. Por definição essa, conforme a gente sabe, não é de Kardec, mas de um estudioso, de um médico fisiologista bastante famoso, fundador da chamada metapsíquica, que é o embrião da hoje parapsicologia, Charles Richer. Em 1922, Charles Richer deu esse nome a essa substância que é exteriorizada pelos médiuns de efeitos físicos. O nome ectoplasma, Richer, que é esse indivíduo aqui, extraiu justamente do termo que já existia, ectoplasma, que remonta às nossas células. Quando nós estudamos na biologia a constituição das células, vimos que a célula é formada, a grosso modo, por uma membrana, por um citoplasma, onde estão inúmeros orgânulos, e um núcleo. No citoplasma, que é uma parte mais aquosa, nós observamos ali dois trechos. Um trecho mais interno, chamado de endoplasma, e um trecho mais externo, chamado de ectoplasma. Então, Richer, que era um conhecedor do assunto, ele achou que a aparência do ectoplasma é muito parecida com esse ectoplasma aqui. E, em verdade, ele tinha razão, porque depois os espíritos vieram nos esclarecer que o citoplasma celular é uma das fontes formadoras do ectoplasma que é utilizado nas reuniões de materialização de espíritos ou nos fenômenos de efeitos físicos. Conforme a gente vem sempre falando aqui, mediunidade é uma coisa que remonta desde há muitos milênios na nossa humanidade. Então, esses fenômenos não são fenômenos novos, não são fenômenos recentes. Agora, eles são estudados sob um ponto de vista mais racional, extremamente vinculado à questão científica. Mas se nós pegarmos a história dos povos,
Se pegarmos a história das religiões antigas, nós vamos observar aí inúmeros relatos atinentes à atividade de espíritos desencarnados. E também da chamada materialização, ectoplasmia, fenômenos de efeitos físicos. Só que esses assuntos ficaram, principalmente na questão aqui ocidental do planeta, durante muitos séculos, num número restrito de pessoas. Mesmo porque, nos tempos da Idade Média, perseguia-se qualquer indivíduo que lidasse com a questão mediúnica, que era considerado bruxaria, automaticamente a pessoa era torturada e queimada. Mas alguns indivíduos, nessa época, começaram a despontar no que diz respeito ao estudo, na redescoberta dessa substância. Um deles, nós temos aqui a figura dele, Philippus Aureolus Paracelsus. Esse indivíduo foi médico, alquimista, viveu no século XVI. Ele já falava acerca da existência de uma substância estranhíssima que emanava do corpo de certas pessoas. A essa substância ele nomeou Mysterium Magnum, grande mistério, mistério máximo. Pouco tempo depois, um outro alquimista, esse sujeito aqui, trajado à moda de cavaleiro, chamado Sir Thomas Vale, também nos seus estudos relacionados à alquimia, que é a ciência, se é que a gente pode dizer assim, que veio dar origem à química, ele também nos seus estudos percebeu a existência de uma substância estranhíssima que emanava do corpo de certas pessoas. Um século mais tarde, coube a esse indivíduo aqui, um grande médium sueco, Emanuel Swedenborg, também fazer relatos atinentes à questão da ectoplasmia. Esse indivíduo, aliás, descreveu, um século antes de Kardec, muitas coisas atinentes à realidade espiritual. Nos seus desdobramentos, que eram desdobramentos lúcidos e constantes, ele pôde entrar em contato com muita facilidade com a realidade espiritual, inclusive descrevendo paisagens do chamado mundo dos mortos. E, num dos seus relatos, ele pôde inclusive escrever uma experiência que ele próprio havia sofrido, em que ele, de repente, se viu do seu corpo jorrando uma substância branca que ia, aos poucos, lentamente, se acumulando aos seus pés. E quando a gente estuda a questão da emissão do ectoplasma pelo médium, nós observamos que é justamente isso aí que acontece. Ele, na linguagem dele, um vapor saía de seu corpo. É o chamado ectoplasma. Em 1709, no Palácio de Versalhes, lá na França, que foi erguido por esse indivíduo aqui, o rei Luís XIV, que governou a França num longo período, de 1643 a 1715, no ano de 1709, no Palácio de Versalhes, houve uma chamada sessão de bruxaria. Na época não existia o termo mediunidade, mas o termo bruxaria existia. Nessa sessão de bruxaria, inúmeras pessoas participaram da alta corte francesa, e uma delas, uma marquesa chamada Catherine de Luny. Durante essa reunião, todas as pessoas puderam perceber a existência de um vapor acinzentado saindo do ouvido dessa senhora, dessa marquesa, e que esse vapor foi se acumulando até formar a figura de um cavalo. Isso em plena corte francesa. O negócio foi tão intenso, foi tão impressionante, que o rei encerrou a reunião na hora. Nunca mais teve reunião de bruxaria na corte francesa, inclusive sumiram com a tal da marquesa também. Sabe-se lá para onde que mandaram ela. Mas uma reunião de materialização ali. A figura de um cavalo foi materializada lá. O Espiritismo, no século XIX, veio nos dar uma análise científica e fazer a compreensão do fenômeno mediunidade. E como eu disse agora há pouquinho, obviamente, os fenômenos de efeitos físicos foram muito bem estudados por Kardec, mas a questão do ectoplasma em si foi somente tocada bem de leve pelo grande codificador da doutrina dos espíritos. Competiu a outros indivíduos que vieram logo depois dele darem prosseguimento a essa tarefa de nos elucidar. Um deles
dos mais famosos, Sir William Crookes. Nasceu em 1832, morreu em 1910. Físico e químico, também enveredou pelo lado da astronomia, fez estudos relacionados à luz, foi o descobridor do elemento químico tálio, descobriu o quarto estado da matéria e inventou o chamado tubo de Crookes, ou tubo de raios catódicos. Se não fosse essa descoberta, não existiria televisão, nem computador. Então, eu fiz questão de colocar a bagagem intelectual desse indivíduo, eu vou fazer isso para os demais pesquisadores, a fim de que fique bem patente que os indivíduos que pesquisaram os fenômenos de materialização foram indivíduos dotados de grande cultura, de grande inteligência, de grande perspicácia, de um grande nome na sociedade, e que obviamente não iam se deixar iludir por fraudes, charlatanismo ou mistificação. Esse sujeito aqui estudou as famosas materializações do espírito Kate King, que aconteceram na Inglaterra do ano de 1871 até 1874. Está aqui Crookes, e ele escreveu um livro chamado Fatos Espíritas. Foi até interessante, esse indivíduo aqui, ele era membro da Sociedade Real de Londres, e a médium já estava produzindo ectoplasma suficiente para poder fazer as materializações de Kate King, e essa notícia já estava invadindo a Sociedade de Londres. Enfim, essa sociedade real aqui, formada por cientistas, pesquisadores, fez com que William Crookes fosse analisar o fenômeno das materializações, falando o seguinte: vai lá e desmascara. E depois de 3 anos de pesquisa, Crookes apresentou o relatório a essa sociedade, dizendo o seguinte: eu não digo que esses fenômenos sejam possíveis, eu afirmo que eles são reais. E a partir daí, segundo a linguagem dele, as palavras dele, o Espiritismo está cientificamente demonstrado. Ele colocou à prova a sua própria capacidade científica. E ele viu que todos aqueles fenômenos que aconteciam com a médium Florence Cook, na materialização de espírito Kate King, eram reais. Essa é a médium que forneceu o ectoplasma para as materializações. Esse é o espírito materializado. Tinha foto naquela época? Tinha. A chamada daguerreotipia já havia sido inventada há algumas décadas. Então vocês vão perceber que a maioria das fotos aqui são todas preto e branco. Mas olha que coisa mais perfeita. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui nós temos o médico, segundo consta o nome dele aqui, James Gully, esse senhor aqui. E aqui nós temos o espírito de Kate King perfeitamente materializado. O que ele está fazendo? Medindo a pulsação dela. O espírito materializado, segundo a averiguação do médico, tinha pulsação sanguínea. Respirava. O próprio William Crookes, ele pôde averiguar que os pulmões do espírito materializado estavam em melhor estado do que os pulmões da médium, que na época sofria de bronquite. Aqui nós temos uma outra foto de Crookes, aqui em pé, e do espírito Kate King materializado. Aqui nós temos a médium, aqui uma cadeira, a médium sentada no chão, debruçada na cadeira, em evidente transe mediúnico, e aqui a formação de Kate King, da materialização dela, já em pleno andamento. Aqui nós temos o espírito, e essa foto é muito bonita, né? Deem uma olhada na perfeição dessa foto, tirada entre 1871 e 1874. Aqui nós temos o espírito, a roupa dela, e aqui ela está colocando a mão na cabeça, em evidente sinal de prece. O negócio era tão perfeito que ele está de braços dados com o espírito materializado. Aqui é a mão dela, e aqui o braço de William Crookes. Já pensou? Você passear de braços dados com o espírito materializado? Ele fez isso. Inclusive, a pedido dele, ela
cortava pedaços do seu vestido. E Crookes guardou durante muitos anos pedaços do tecido materializado, que segundo ele, segundo a análise feita, era de algodão. Enfim, o ectoplasma, quando ele está organizado, ele assume as propriedades daquilo que ele representa. Kate King, inclusive, cortou mechas de seu cabelo, que existem até hoje. Está lá em Londres. E é fio de cabelo mesmo. O negócio era tão evidente e tão real que Crookes certa vez escreveu a seguinte coisa: eu tenho a impressão que se eu pegasse uma faca e enfiasse no espírito materializado, ela ia gritar. Ia sair sangue. E se eu levasse o sangue para análise, eu ia enxergar glóbulos vermelhos. Tamanha a intensidade e a realidade dessa materialização aqui. Isso é coisa muito rara de acontecer. Não acontece todo dia, toda hora, toda noite. O outro pesquisador, que também estudou bastante a questão das materializações, foi esse indivíduo aqui, ó, Sir Alfred Russel Wallace. Ele descobriu, quase que ao mesmo tempo que Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies. Inclusive, os dois trocavam correspondência. E quando ele percebeu que Darwin estava hesitando em lançar o estudo, ele falou o seguinte, ó, ou você publica o seu, ou eu vou publicar o meu. Aí Darwin, pressionado, publicou a chamada teoria da evolução das espécies. Russel Wallace era espírita, fez diversas investigações acerca de materializações, e nesse livro, Os Milagres do Espiritualismo Moderno, ele descreve inúmeras delas. Um outro que também pesquisou muito, Sir Oliver Lodge, professor de física de várias universidades inglesas. Também pesquisas diversas acerca da realidade do ectoplasma. Esse outro aqui foi um dos que mais pesquisaram. William John Crawford. Ele era professor de mecânica aplicada na Universidade de Belfast. Estão vendo o naipe desse pessoal? Não era qualquer um. Ele criou o conceito de alavanca psíquica. O que era alavanca psíquica? Segundo o conceito de alavanca psíquica dele, os objetos, as mesas, elas se levantavam em virtude de uma alavanca que era feita utilizando o ectoplasma. Daqui a pouco nós vamos ver as fotos. Ele, Crawford, fazia parte de uma reunião mediúnica chamada o Círculo Gallagher. Era uma reunião mediúnica. E por que Gallagher? Em referência a essa médium irlandesa, Kathleen Gallagher. Essa moça aqui. Esse é Crawford e esse é o livro dele, Mecânica Psíquica. Aqui nós temos algumas fotos. Aqui a médium. Aqui nós temos a mesa. E aqui nós temos essa barra enorme, branca, ectoplasma. Saindo da médium, e aqui dá até para a gente perceber a mesa começando a se erguer por conta do ectoplasma formado aqui no processo de movimentação do objeto. Aqui nós temos a reunião mediúnica. Era interessante que naquelas épocas, os participantes da reunião mediúnica faziam a reunião de mãos dadas. Eles achavam que isso era importante, a fim de que se formasse um circuito fechado. Depois se percebeu que isso daí não tem sentido nenhum. Aqui nós temos a médium, de costas, e aqui dá para perceber um ectoplasma vaporoso, erguendo-se entre as pessoas. Aqui nós temos a mesinha, aqui nós temos o ectoplasma, e ela já empurrada devidamente pelo ectoplasma que saía da médium. Aqui a médium, em estado de transe, aqui o ectoplasma vertendo da boca dela, e esse ectoplasma estava sustentando ali um aparelho de amplificação vocal. Os espíritos falavam através desse aparelho aqui, com o objetivo de serem ouvidos por todos aqueles que se encontravam naquela salinha. Aqui nós temos uma balança em que o pesquisador pesava o ectoplasma da médium. Era tão interessante isso daqui, que quando a médium vertia o ectoplasma, numa certa reunião, ele apalpou os quadris dela.
e percebeu que estavam flácidos por conta da quantidade de ectoplasma que havia sido vertida. E o ectoplasma, depois de vertido, ele volta para o corpo do médium. Depois que o ectoplasma voltou, ele tornou a palpar os quadris, os rins, e já estavam normais novamente. Ele chegava a amarrar um dinamômetro nas pernas e no teto, a fim de verificar o peso das pernas da médium. Durante a emissão de ectoplasma, após a emissão do ectoplasma, o peso reduzia muito. E depois que o ectoplasma era voltado para o corpo da médium, o peso voltava. Seria uma maneira excelente de perder peso, né? Inverter ectoplasma. Só que o ectoplasma volta para o corpo da pessoa, devidamente purificado. Olha o Charles Richer aqui, ó. Médico francês. Foi ele que descobriu a chamada reação anafilática. Isso lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1913. Nesse livro, Tratado de Metapsíquica, ele estuda inúmeros fenômenos mediúnicos. Um deles, a materialização de espíritos. Aqui nós temos a utilização de uma médium chamada Eva Carrier, aquela do início do slide. Ela está aqui, não está aparecendo na foto, mas ela está gerando ectoplasma. E o ectoplasma aqui está produzindo essa forma. É um espírito que se materializava constantemente, chamado Biemboa, que havia sido sacerdote há 300 anos atrás, em uma região do Oriente Médio. Fizeram uma pesquisa com esse espírito aqui. Pegaram uma solução de barita, que é uma solução cristalina, igual água. Nessa solução, se você soprar dióxido de carbono, ela fica turva. Acontece uma reação química ali. Pediram para o espírito assoprar naquele líquido. E o líquido ficou turvo. Sinal que o espírito respirava. Então, esse espírito materializado aqui era realmente um ser humano, pois até respirava, liberava dióxido de carbono. Inúmeros outros pesquisadores surgiram. Aqui nós temos Conde Alberto de Rochas, que estudou inclusive o desdobramento. Temos Eugênio Ost, que inventou um aparelho de infravermelho que detecta o ectoplasma invisível. Gustave Gelley, que escreveu 12 livros sobre ciências psíquicas. Temos Gabriel Delany, engenheiro, autor de diversos livros. Estudou a médium Eva Carrier. Temos Camille Flammarion, que foi astrônomo. Então, todas as pessoas de ciência que fizeram análises. Aqui nós temos uma foto de 1898, na casa de Camille Flammarion, com a médium italiana Eusápia Palladino. Essa senhora que está aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A mesa está levitando. Aqui nós temos... Pena que a foto não é colorida, né? Se a foto fosse colorida, dá para ver com maior nitidez de detalhes, mas dá para perceber o quanto que os indivíduos ficavam atentos para ver se não existia nenhum tipo de fraude ali. E o fenômeno era real. Esse indivíduo aqui, Barão de Schrenck-Notzing, grande pesquisador, pesquisou muito sobre o ectoplasma e ele investigou muito essa médium, a Eva Carrier. Olha que interessante essa ectoplasmia dela. É uma variedade rara de ectoplasma luminoso. A médium está em estado de transe e aqui nós temos esse pesquisador aqui, ó, olhando com atenção para o fenômeno. Olha o que ele fazia antes da reunião mediúnica com a médium. Ele e outros pesquisadores levavam a médium para o quarto de materializações. Em seguida, ela ficava nua, tiravam toda a roupa dela. Ela era analisada de todo quanto é lado. Ouvidos, boca, vagina e ânus. Depois vestiam uma roupa nela, um roupão inteiro, com mangas compridas, que era amarrada nos pulsos. Essa roupa era amarrada nas costas e lacrada. Em seguida, essa roupa tinha uma gola alta. Era dado para essa mulher uma compota fortemente colorida. Caso ela tivesse engolido alguma coisa, se essa coisa fosse regurgitada, vomitada, ficava com a cor daquela compota. Olha que ponto que eles chegavam. Colocavam nela um tule recobrindo a cabeça, amarrava, colocava ela numa cadeira, correias nos braços, correias nas pernas.
e ficavam olhando. E as materializações aconteciam. Como uma fraude podia acontecer com esse tipo de controle? Nunca. Aqui nós temos o barão, aqui nós temos a reunião mediúnica, olha aqui a mesinha, pessoal de mãos dadas, e aqui nós temos a médium em estado de transe, promovendo a levitação disso daqui. Nesse caso, a médium é o Zápia Paladino. Aqui nós temos a Eva Carrier, naquela foto que eu já mostrei para vocês, do rosto sendo formado. Aqui nós temos a expulsão do ectoplasma pela boca da médium. Outros pesquisadores surgiram. Zollner, que estudou os fenômenos de transporte de objetos, a chamada física transcendental. Dentre os italianos, vários. Bosano, que era professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim. Cesare Lombroso, que era médico, criminalista e antropólogo. E Henrique Moda, que era médico. Aqui, ó. Bosano, Lombroso e Henrique Moda. Aqui nós temos a médium Eusápia Paladino. Temos a reunião mediúnica, em que a médium aqui se encontra e a mesinha começa a levitar. Mais uma foto nesse sentido. Dá para ver perfeitamente os pés da mesa fora do contato do chão. A reunião mediúnica como é que era feita? Com a médium Linda Gazeira, uma outra médium pesquisada por Henrique Moda. Aqui nós temos essa materialização aqui, olha que bonito, né? A médium se encontra aqui deitada num sofá, em estado de transe, o ectoplasma saindo e formando a figura de uma criança aqui do lado. Os pesquisadores olhando, acompanhando atentamente. Mais uma foto, a médium aqui, a figura sendo formada. Aqui nós temos uma foto bem mais nítida, foto bonita até, né? Bem nítida essa. A médium, a figura sendo formada bem do lado dela. E olha que perfeição esse rosto. Bonito, né? Aqui a médium, o ectoplasma saindo e formando essa figura aqui. Médium Linda Gazeira. Um outro, russo, diplomata, conselheiro do czar Nicolau II, filósofo, jornalista, tradutor, Alexander Aksakov. Pesquisou a mediunidade de Eusápia Paladina, aqui Eusápia, e aqui a mesa flutuando. E aqui nós temos Aksakov acompanhando perfeitamente esse processo. Ele também estudou a mediunidade dessa senhora aqui, ó, Madame Elisabeth d'Espérance. Médium de diversas fenomenologias, uma delas de materialização. Ela materializou essa planta aqui, ó, que ficou durante 3 meses na estufa do Dr. William Oxley. Madame Elisabeth d'Espérance. Era inglesa. Ela materializava um espírito chamado Yolanda. Aqui nós temos a médium, e aqui nós temos o espírito Yolanda já se formando. Aqui nós temos no chão o ectoplasma vertido pela médium, e ele já subindo, a fim de se formar o espírito materializado. Esses espíritos materializados são todos mulheres, né? Algum motivo? Até aqui, a maioria de mulheres. Mas a gente viu um outro, que era homem, aquele sacerdote, o Bien Boa. Homem, mas boa parte mulher. Né? O motivo, meu amigo, não sei te dizer. Outros médios ali também vieram posteriormente, materializados indistintamente, homens e mulheres. Não seria devido à flexibilidade? Do espírito desencarnado? Não sei. Sinceramente, eu não teria resposta para isso. Né? Com relação à mediunidade em si, das médios, a gente percebe que a mulher é mais sensível que o homem. Então, ela é mais atinente à questão da própria mediunidade. Tanto que a gente foi ver aqui, até agora, só médiums, mulheres. Homem de materialização que fornecia ectoplasma, poucos, um ou outro. Daqui a pouco nós vamos ver Peixotinho, né, que era bastante famoso. Fala. É tu mesmo. É. Aham.
Sem sombra de dúvida. O que vai acontecer é o seguinte: a partir do momento que a humanidade estiver preparada moralmente, fenômenos como esses vão acontecer com muita facilidade. Se eles não acontecem com tanta frequência, é justamente por falta do imenso despreparo espiritual das pessoas para lidarem com esse tipo de coisa. O Espírito Alexandre, na obra Nos Domínios da Mediunidade, é bastante claro, quando ele explica para André Luiz por que as reuniões de materialização não são tão frequentes assim. Mas vai chegar um momento na história da nossa humanidade em que nós, melhores, moralmente falando, nós vamos acompanhar isso daí com muita frequência, com muita facilidade. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, daqueles materializados lá. Eu coloquei um monte de slide isso aí, da irmã Josefa. Aham. Mas eu vou contar uma coisa para você. As materializações, elas aconteceram, da irmã Josefa. Isso foi má fé dos repórteres da revista O Cruzeiro. Mas se der tempo, hoje eu vou contar essa história, dessa materialização, das inúmeras materializações da irmã Josefa. Pesquisadores brasileiros, até agora só europeu, né? Pesquisador brasileiro. No início do século XX, em Belém do Pará, a médium Ana Prado começou a produzir inúmeras quantidades de ectoplasma a fim de que se materializassem espíritos. Existe um livro do Dr. Nogueira de Faria chamado O Trabalho dos Mortos. Inúmeras fotos. E aqui a gente percebe duas delas. Dá até para perceber a figura de um menino. A materialização aqui não é muito boa, né? Meio esfumaçado. Aqui nós temos a figura de uma outra pessoa, um espírito chamado de Anita. Aqui nós temos o espírito meio embaçado. A materialização ainda não aconteceu de modo perfeito. Aqui nós temos outras fotos melhores, né? Nós temos aqui a médium, um assistente, e aqui nós temos o espírito materializado, atrás das duas. Essas reuniões eram acompanhadas por dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas viam a médium liberar o ectoplasma e os espíritos materializados na frente. Aqui um outro materializado. Aqui nós temos a família, que participava de todo esse processo, e aqui nós temos a médium Ana Prado. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler e acompanhar esse livro, O Trabalho dos Mortos, tem muita foto interessante lá. Um outro pesquisador aqui no Brasil, Rafael Américo Ranieri, delegado de polícia. Ele escreveu o livro Materializações Luminosas. Tem aqui, na biblioteca. O médium Peixotinho. Está aqui Peixotinho, junto com o Chico Xavier, o Chico novo aqui, né? Aqui Peixotinho. O Peixotinho era coisa interessante, ele tinha asma. Uma asma violenta. Em determinado momento da vida dele surgiu uma úlcera gástrica. E ele não podia tomar medicamentos para a úlcera gástrica, porque os medicamentos afetavam a asma. Por misericórdia divina, os espíritos suspenderam a asma dele, o tempo suficiente para ele poder se tratar da úlcera. Quando o tratamento finalizou e ele estava bom, a asma voltou. E o Divaldo Franco conta que ele tinha os acessos de asma porque numa vida passada ele havia sido pirata, corsário. E ele matava as pessoas justamente por sufocamento. E aí isso gerou esse tipo de trauma perispiritual nele, o que justifica a questão da asma. Nem sendo médium de efeito físico, né? A asma era importante para ele crescer espiritualmente ali. Fala. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao ectoplasma, que sai do médico, se diz até que ele pesa, né, e ele retorna depois para o médico. Nesses casos que fica um pedaço de pano, a planta ficou 3 meses, e aí, como que fica esse peso? Não voltou, né? Não voltou, mas podemos ter certeza que o médium, nesse caso, como é algo controlado pelos próprios espíritos, o médium ele não sofre as consequências disso.
Possivelmente aquilo é reposto de alguma outra forma. O que não acontece quando alguns fatos acontecem sem a supervisão dos benfeitores espirituais. Teve um episódio acontecido com a Madame d'Espérance, em que o espírito Yolanda estava materializado. De impulso, um sujeito levantou da cadeira e agarrou o espírito, sem os benfeitores espirituais darem a ordem. O que aconteceu? O espírito desvaneceu na hora, o ectoplasma voltou com tamanha pressão para a médium que ela ficou 2 meses em bem internada no hospital. Teve um outro fato em que, sem querer, iluminaram o médium, não sei se acenderam a luz, no momento que estava liberando o ectoplasma. Né? O ectoplasma voltou de maneira tão forte para o corpo que ele ficou com uma mancha roxa durante vários meses. Então, quando existe o controle dos benfeitores, essas materializações podem acontecer tranquilamente. Pode falar. Como você sabia que ele era na vida anterior do Chico? Porque o Chico, no caso nem foi o Chico, foi o Divaldo Franco, ele tinha o conhecimento desse fato. Os amigos espirituais do médium contaram para o Divaldo e o Divaldo contou para a gente o que ele havia sido em vida passada. Estamos vendo aqui sobre o ectoplasma, né, na formação principalmente feminina, né, nós podemos dizer que a mesma matéria do ectoplasma da materialização é o ectoplasma da formação do feto? Não, de modo algum não. O que acontece na formação fetal é a existência ali de matéria orgânica ali mesmo. E ele existe como conduzindo a formação do feto, o MOB, né? O modelo organizador biológico, que é o próprio perispírito. Mas não existe ali a questão do ectoplasma, não. O que existe é a multiplicação celular das células materiais mesmo. Então nós vamos lá. Peixotinho. Deitado. Aqui nós temos a cabeceira da cama, né? Ele de pijama, vertendo ectoplasma, que é a massa ectoplasmática, e aqui já surgindo o rosto de uma mulher. Mais uma mulher materializada. Né? Aqui novamente, a massa ectoplásmica surgindo um rosto aqui. Aqui ele de novo, o ectoplasma saindo dos seus ouvidos, e aqui um rosto sendo formado. Aí Davi. Jorge Risini. Jorge Risini foi escritor, jornalista, radialista, publicitário, médium, né? E ele escreveu o livro Materializações em Uberaba. De que tratava esse livro? De uma série de materializações em que a médium envolvida era Otílio Gonçalves, que era médium aqui de Uberaba. Ela nasceu e viveu em Uberaba. Aliás, em Andradas, digo de passagem. Médium de efeitos físicos. A história é mais ou menos a seguinte. 2 repórteres da revista da época, Fatos e Fotos, souberam que essa senhora, na cidade de Andradas, fazia os espíritos desaparecerem. Eles foram lá, constataram a veracidade daquelas aparições. Publicaram um artigo nessa revista Fatos e Fotos. E o negócio ganhou uma proporção imensa no Brasil na época. Isso daqui, década de 60. Tá? O próprio Chico chegou algumas vezes a acompanhar as reuniões de materialização quando a médium foi para Uberaba. 19 médicos, inclusive, participavam dessas reuniões. E a médium era cuidadosamente investigada. Era uma pessoa analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. Era mãe de 2 filhos, pessoa simples da cidade de Andradas. Essa mulher era levada para um quarto, para uma câmara, era despida, ficava só com as roupas íntimas, vestida com uma roupa preta, porque as aparições eram de cor branca, para evitar qualquer tipo de confusão, vestia-se uma roupa preta, sentava-se ela numa cadeira, amarravam braços e pernas com correias, os braços, os pulsos eram algemados na cadeira, lacrados, com assinaturas inclusive, e nisso as materializações aconteciam. Os médicos que acompanhavam o processo, eram de 19, todos acompanharam a materialização da chamada irmã Josefa, que havia sido mãe da médium. Interessante que a irmã Josefa era alemã.
Ela veio para o Brasil, com 17 anos de idade, para um convento no interior de São Paulo. Engravidou de um padre. E o fruto dessa união foi a médium, Otília Gonçalves. Depois de um certo tempo, obviamente, ela desencarnou e veio utilizar a própria filha como médium de materialização. Aí ela está aqui, ó, Irmã Josefa. Esse é o Chico Xavier. Essa daqui era uma senhora, que não me recordo o nome, que apresentava um programa na chamada TV Itacolomi, de Belo Horizonte. Deu grande repercussão na TV, fenômenos de materialização da Irmã Josefa. Aqui nós temos o espírito materializado, a Irmã Josefa, tem até um crucifixo pendendo aqui. Aqui nós temos o Chico novo, né? Chico devia ter uns 50 anos aqui, mais ou menos. Aqui nós temos um outro médium que também fazia parte dessas reuniões, Alberto Veloso, interior de São Paulo. Aqui nós temos o ectoplasma saindo da boca dele e o espírito se formando atrás dele. Mas de onde que veio a polêmica? De onde que veio a polêmica? Numa das sessões, alguns repórteres da revista O Cruzeiro requisitaram participar. E eles acompanharam toda a preparação que eu descrevi para vocês. A médium, trocando de roupa, atada na cadeira e tudo mais. E vários fenômenos aconteciam. Antes, por exemplo, da Irmã Josefa sair da câmara de passe, aliás, da câmara de materialização, perfume surgia do nada. Chovia perfume nas pessoas. Também acontecia ali a materialização de indivíduos, né, de crianças, de um médico da Marinha Brasileira. E antes do médico da Marinha Brasileira, do qual não me recordo o nome, aparecer, né, éter era espargido nas pessoas. Quer dizer, esses 8 repórteres da revista O Cruzeiro acompanharam toda a reunião. Foram 2 horas de reunião mediúnica. E todos saíram confiantes de que o processo era verdadeiro. Só que, algumas semanas depois, a reportagem que saiu na revista O Cruzeiro foi totalmente oposta. Eles desceram a lenha. Falaram que tudo falsidade, que era tudo uma mentira, que o Chico havia sido enganado, que o Valdo Vieira, que participava das reuniões, também havia sido enganado, que todos os 19 médicos que participavam daquilo ali não tinham capacidade nenhuma de entender aquilo. Foi por causa disso. Pura má fé. Uhum. Foi vítima, foi enganado, né? Exato. Mas a médium sofrendo esse tipo de controle era impossível. Imagine só, a pessoa analfabeta, de uma cidadezinha aqui do interior de Minas, enganar uma comissão de 19 médicos, 8 repórteres, e ainda mais sob a supervisão do Chico e do Valdo Vieira. Como isso pôde acontecer? Foi pura má fé. Gerou uma celeuma, mas Davi, uma coisa boa aconteceu. Chamou demais a atenção do movimento espírita. Muitas pessoas começaram a se interessar para o espiritismo por conta de fenômenos como esse daí. Um outro, brasileiro, embora o nome, né? Carmine Mirabelli, um grande médium de efeitos físicos. É ele aqui, e aqui nós estamos vendo ele fazendo o quê? Levitando. As reuniões que ele participava eram acompanhadas por dezenas de pessoas. E ele levitava assim na frente de todo mundo. Fornecia ectoplasma, os espíritos se materializavam, inclusive a plena luz do sol, que é uma coisa rara, porque o ectoplasma não suporta a luz. Aqui nós temos Mirabelli, em transe, e aqui nós temos o espírito materializado. Que perfeição. Esse aqui é um sujeito que está com um olhar assustado, né? A cara de assustado dele aqui, vendo o espírito materializado se formar bem na frente dele. Aqui nós temos, olha a reunião, cheio de gente. Aqui nós temos Mirabelli levitando, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Inclusive, se vocês forem perceber, o corpo dele está flácido. Perceberam? Ele fornecia tanto ectoplasma, que existem fotos que eu não consegui colocar aqui para vocês,
dele está da cintura para baixo desmaterializado. É como se não existisse nada. Depois que o ectoplasma voltava, da cintura para baixo, voltavam as pernas. Esse Carmine Mirabelli. Ele sumia numa sala e aparecia na outra fechada. Um outro fenômeno, ele desapareceu em São Paulo, foi reaparecer em Santos. Desmaterializava no lugar, materializava no outro. Aqui nós temos outros pesquisadores. Carlos de Brito Embaçaí, advogado, jornalista. Doutor Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, parapsicólogo. E semana que vem a gente continua. Até aqui, alguma observação? Fala. Aceitar esse fato como acontecimento no Egito na construção daquela pirâmide? A gente comentou isso semana passada, né, que possivelmente o ectoplasma, como ele interage com a matéria de um certo modo, que a matéria fica até mais leve, dependendo do caso, que isso pode ter sido utilizado, é uma hipótese somente, né, para pegar aqueles blocos imensos, pesadíssimos, pesando de toneladas, e empilhar certinho para formar as pirâmides. Pode ser. Semana que vem a gente continua.